Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui te trazer algumas das principais informações da excelente entrevista coletiva do Roger depois do jogo contra o Cruzeiro. Mas antes, deixa eu te perguntar, tu sabia que tem um aplicativo que pode te ajudar a toda vez que tu receber uma multa, tu ser notificado e dizer o seguinte, olha só, recebeu a multa, quer pagar? Tem para pagar aqui em 12 vezes no cartão? A Zapay faz isso por ti. Tu baixa agora gratuitamente, coloca lá no aplicativo da Zapay um alerta que toda vez que tu tiver uma multa, eles vão te mandar uma mensagem direto no teu celular gratuitamente dizendo, olha, tem a multa aqui, tu tá ferrado, tem que pagar essa situação. Se quiser, aproveita e pode pagar em 12 vezes no cartão pela Zapay. E sim, o serviço é credenciado ao Detran, eles podem fazer esta participação. 12 vezes no cartão de crédito, vale para pagar multa, licenciamento, IPVA e tudo mais. Mas só pela placa tu já consulta se tá tudo em dia e se quiser, coloca esse alerta que a galera tá te dando a chance. Bom, gente, a primeira questão foi, depois da vitória, o Roger estava muito feliz, não quis dar nenhuma estratégia, disse, ó, não posso falar sobre a estratégia do jogo, do como que nós vencemos ele, falar muito porque, né, na quarta-feira já tem jogo de novo. Quarta tem jogo lá no Mineirão, um jogo atrasado ainda no primeiro turno, então o Inter cumpre mais uma das 4 partidas que estão atrasadas a partir de agora. Disse que o Borré jogou porque ele dá um outro tipo de movimentação no ataque colorado. E que ainda na semana ele chamou o Ener Valencia e falou com ele, conversou com ele. E disse que jogador desse nível, jogador de seleção, jogador do alto nível, tipo o Ener Valencia e Borré, é muito mais fácil de gerir do que o contrário, de explicar para ele o porquê que ele está indo para o banco de reservas. Falou que fez essa conversa com o Ener Valencia já no começo da semana, para que ele pudesse trabalhar sem pressão e que para no treinamento o próprio Valencia conseguisse fazer coisas que ele estava propondo para o Valencia justamente para ele poder recuperar o seu futebol. Entre as explicações para o Valencia estava o fato dele dizer o seguinte, olha só, o time hoje tem uma característica muito mais apropriada ao Borré. E até então, como não tinha o Borré, que estava voltando de lesão, ele disse, cara, eu estava tentando adaptar o time para ti, mas a gente claramente não conseguiu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou facilitar a coisa, vou colocar o Borré, que tem uma movimentação muito mais parecida com a característica do time, e automaticamente a gente pode ir te lapidando e fazendo alguns trabalhos durante a semana para a gente ir corrigindo essas situações. E foi isso que ele fez. Ele quer, por exemplo, que o Ener Valencia corra mais, que ele se movimente mais dentro de campo, não é que corra mais, porque parece que o cara não está se dedicando, né? Mas ande mais pelo campo, toque mais na bola. E falou que, por exemplo, fez algumas outras situações fez um tripé no meio campo, colocou um volante, 2 meias, o Alan Patrick como um meia enganche aqui e os 2 atacantes, o Ener Valencia e o Borré. E que ele vai tentar fazer essas situações, que ele vai tentar fazer estas adaptações no time do Internacional e que são alternativas que a partir de agora estão acontecendo. Entre as tentativas que o Roger está fazendo para tentar recuperar o Ener Valencia, ele contou que ele pegou um vídeo com os últimos 100 gols que o Ener Valencia marcou e observou 1 a 1 para saber a movimentação dele, como que ele gosta de jogar, como que ele vai bem, como é que ele se encaixa nestas situações justamente para poder encaixar o time do Inter no Ener Valencia. Isso é um trabalho, do caramba, né? O Roger disse que passou uma noite analisando os últimos 100 gols do Valencia para entender a movimentação que ele vai bem e como que ele pode adaptar esse jogador ao jeito que o Internacional está jogando agora. O Roger também foi muito claro, dizendo que obviamente tem um problema bom, porque tem o Alan Patrick voltando, mas que de Tabata, Gabriel Carvalho e Alan Patrick, só 2 poderão jogar, que a partir de agora ele vai fazer essa escolha, ele vai ter que escolher 2 desses jogadores do Internacional. Acho que vai acabar sobrando o garoto Gabriel Carvalho, tá? Mas é só a minha leitura. Falou que o Fernando é um cara que dá o equilíbrio para o sistema defensivo, que ele tem que estar sempre na frente da zaga, que ele tem que estar sempre ali protegendo, porque ele acha que protege, tem os 2 zagueiros, o Fernando na frente protege o passe curto. O adversário entrar pelo meio, tabelando, fazendo tabelas, passes curtos, jogos rápidos, porque ele está sempre no atalho cortando esta situação. O Roger vê o Thiago Maia como camisa 8. O Roger, por exemplo, cita o Rômulo como uma alternativa ao Fernando. E o Thiago Maia está se transformando para o Roger como um segundo homem de meio campo, como um camisa 8, como um cara que joga mais à frente. Por exemplo, ele cita Thiago Maia e Bruno Henrique como os caras mais à frente, como os camisa 8 do Internacional. E isto é interessante ver o jeito Roger de enxergar este jogador. Sobre Vitão, uma pergunta que muita gente está fazendo, por que o Vitão não foi titular? E ele disse, olha, o Vitão, na volta da negociação frustrada, tinha uma zaga que estava bem, que era o Mercado e o Rogel, eu decidi colocá-los mais vezes em campo, deixar porque eles estavam bem,
e o Vitão vai esperar a sua oportunidade trabalhando como sempre fez. Isso tá conversado com o Vitão, como quem diz, tu era titular, mas tu saiu e tu voltou. Nesse meio tempo, para algumas partidas, eu encontrei uma zaga, eu não vou mexer, tu vai ter que esperar e faz parte, e ao que tudo indica, foi plenamente entendido. Um outro jogador que meio que sumiu é o Igor Gomes. E aí uma galera pergunta, poxa, o Bruno Henrique tá jogando na lateral direita, o Bruno Henrique não, o Bruno Gomes tá jogando na lateral direita, nesse jogo entrou o Rômulo, que já foi lateral direito, mas não é, ele é improvisado também, e não tá entrando o Igor Gomes. E ele falou, olha, o Igor Gomes é zagueiro, no jogo contra o Botafogo eu precisei dele ali, ele jogou, claramente o Roger sabe que ele não foi tão bem, e disse, é injusto com ele, é uma avaliação que ele falou assim, o momento já não tá bom, o momento já não ajuda, e aí ele vai jogar numa função que não é dele, a avaliação vai ser ruim, e é injusto com ele isso. Então o justo é colocá-lo na sua função, que é zagueiro, e dizer pro Igor Gomes, cara, o dia que eu te precisar de um zagueiro, eu vou te colocar, e aí tu vai ser avaliado, que aí é justo contigo. Então tem várias informações importantes que o Roger passou na entrevista coletiva sobre jogadores do Internacional que se focaram nesse vídeo. E aqui a gente faz um resumo que eu acho que é bem importante para o torcedor saber de tudo isso. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.